Kinshasa. Olele, 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 Moriba makasi. Olele, 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 Moriba makasi. Olele, 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 Moriba makasi. Olá, caros educadores e caras educadoras, o meu nome é Nínive. Eu sou formada em licenciatura em Física e em bacharelado em Ciência e Tecnologia pela UFABC e atualmente faço mestrado em Ensino e História da Ciência na mesma universidade. O meu trabalho é sobre a produção de conhecimento que foi realizada no contexto africano e na aula de hoje nós vamos discutir sobre o racismo estrutural, um assunto bastante delicado, um assunto denso, mas que nós tentaremos resumir em 30 minutos para que seja possível que nós compreendamos todas as facetas do racismo estrutural na nossa sociedade brasileira. Tudo bem? Então, eu inicio essa discussão apresentando para vocês as 7 camadas de racismo estrutural que nós iremos discutir nessa aula. Não estou dizendo que o racismo estrutural só se baseia nessas camadas que serão discutidas aqui, mas durante essa aula, eu fiz a seleção de alguns temas imprescindíveis que nós precisamos discutir e vou apresentar para vocês nesse próximo slide. Então, observem que o racismo estrutural nesse slide, ele foi estruturado em 7 partes, só que a primeira parte eu emendei com a segunda e eu decidi discutir que o racismo estrutural criou o conceito de raça e ao mesmo tempo fez divisão entre gente e não gente. Além disso, nós vamos discutir como essa estrutura de poder fez o apartheid social na nossa sociedade brasileira, que ainda subsiste, e que naturalizou as relações de poder. Esse é o item número 4 que nós iremos discutir. No item número 5, nós vamos ver como o racismo estrutural, ele deforma a cultura e as relações sociais, ataca uma forma de ser e estar no mundo e também aliena a pessoa de cor de si mesma, que para mim, assim, é o ato mais desumano, se é que é possível discutir o que é mais desumano e o que é menos desumano, que esse sistema causou. Então, para que nós possamos discutir o conceito de raça e como ele foi criado para fazer divisão entre gente e não gente, nós vamos olhar para o próximo slide que eu vou apresentar para vocês, que é uma imagem que apresenta a ideia de evolução humana que estava em vigor na ocasião, então, do racismo científico. Então, observem essa imagem, que foi criada, na verdade, entre o século XVIII e XIX, por homenzinhos da ciência que consideravam que o negro, a negra, eram nada mais e nada menos do que um caminho evolutivo entre o primata e o homem branco. Então, vocês observem nessa imagem como ela se processa. No topo está um homem branco, de ascendência europeia. No meio, no caminho intermediário, está uma pessoa negra, um homem negro especificamente, e abaixo está o primata. Reparem que ao lado, possivelmente não vai dar para vocês verem um número que está ao lado de cada figura, de cada ser humano, no caso, né, se referindo ao homem negro e ao homem branco, e o que está ao lado do primata, mas tem uma representação do crânio, porque era algo que eles faziam naquela época, para provar que existia gente, que era um homem branco, e não gente, que eram os negros, e as mulheres brancas também eram vistas como não gente, tendo em vista que eles achavam que o crânio da mulher também era inferior ao do homem, e eles fizeram essa representação simplesmente para dizer, olha, o crânio do homem negro, ele é pouca coisa diferente do crânio do primata. Mas, em compensação, o crânio do homem branco ele é completamente diferente estruturalmente, porque o homem branco é a essência da evolução, é a forma mais sofisticada da evolução humana. E isso é bastante cruel, porque isso foi visto como um critério de estabelecer a escravidão. A escravidão europeia ela foi feita, na verdade, como um projeto, um protótipo extremamente desumano de querer incutir a civilização no negro porque se considerava que ele era um semi-macaco, não é?
E quando nós falamos de escravidão que foi feita pelos europeus em continente africano e também em outros contextos sociais, como nas Américas, nós estamos nos referindo a algo que foi feito com a justificativa do racismo. Mesmo a escravidão que havia em países africanos e até mesmo nas Américas, ela não era desumana como foi com a escravidão que os europeus realizaram com os africanos. O problema é que, além disso, a consequência ainda permanece na nossa sociedade, porque as pessoas ainda acreditam que existem pessoas que são superiores às outras com base no critério da raça. E por isso que essa discussão do racismo estrutural é mais do que necessária. E com isso, nós vamos para o nosso próximo tópico, que é apartheid social. Então, eu denomino apartheid porque a gente precisa usar termos que especifiquem o que realmente acontece na sociedade brasileira. Nós vivemos um apartheid, onde nós sabemos exatamente qual é o lugar do negro e qual é o lugar da pessoa branca. Estou dizendo com isso que não existem pessoas brancas pobres? Existem, sim. Existem pessoas brancas pobres, acontece que a única coisa que as persegue é a questão social. E o negro pobre, além de ser perseguido pela questão social, ele ainda é perseguido pelo fardo da raça. Porque existe uma ideia do que a pessoa negra é com base em olhar para ela. Não estou dizendo que todas as pessoas no Brasil sejam racistas, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós vivemos uma estrutura colonial no nosso país que permite que cidadãos racializados, que são os negros, os pardos e também os indígenas, eles sejam submetidos a uma discriminação sistemática. É muito difícil você conseguir ascender na vida quando você vai a uma entrevista de emprego e alguém olha para você e fala, olha, desculpa, mas não precisamos de funcionário para trabalhar na cozinha. Eu já vi isso inúmeras vezes. E estava arrumada, estava devidamente trajada e sou formada em 2 universidades, inclusive, tenho inglês fluente, né? Então, quando nós falamos de racismo estrutural, nós falamos disso, da pessoa olhar para mim e a pessoa não imaginar a possibilidade de eu ser uma pesquisadora, e sim, uma funcionária na cozinha. Não questiono, não faço críticas a profissional da cozinha, não é essa a minha ideia. A minha ideia é quais fatores fizeram com que essa pessoa olhasse para mim e pensasse que eu só poderia trabalhar na cozinha e não em outros espaços de poder. É essa a grande discussão que nós fazemos ao falar sobre racismo estrutural. E para falarmos sobre apartheid social, nós precisamos apresentar os dados estatísticos que corroboram com a nossa fala, né? Então, eu trago para vocês a divisão percentual da população brasileira por cor e raça. Vocês observem um gráfico em formato de pizza, não é? E nesse gráfico traz que 43% da população brasileira é branca ou se autodeclara como branca. Em contrapartida, 46,5% se consideram como pardos, que são descendentes de indígenas e também descendentes de negros. Resumindo, são pessoas de cor. E 9% se autodeclaram como pretos. A próxima imagem que eu vou trazer para vocês é o aumento da população que se autodeclara como negra. Então, vocês podem ver que houve uma evolução nos últimos anos. Se no ano de 2012, 14.544 pessoas se autodeclaravam como negras, no ano de 2018, aproximadamente 6 anos depois que esse dado foi coletado, nós tivemos um aumento muito grande de pessoas que passaram a se declarar como negras, né? O número subiu para 19.227 pessoas, né? Então, isso possivelmente é reflexo do nosso empenho, do nosso esforço em fazer com que as pessoas reconheçam a sua negritude, né? O próximo slide, ele traz a classificação de cor e raça dos estudantes da Universidade Federal do ABC. Esse questionário, na verdade, foi possível porque anualmente a UFABC faz o levantamento do perfil do estudante para saber algumas informações, como, por exemplo, qual é a forma de acesso para a universidade, em que cursos os alunos pretendem se matricular, e dentre eles um critério é sobre a raça, e também sobre a renda dos estudantes
da graduação desta universidade. Então, observem os dados estatísticos que são apresentados. 62% dos alunos de graduação da Universidade Federal do ABC são brancos, ao menos se consideram como brancos. Em contrapartida, nós observamos que apenas 6% desses alunos são de pele negra. Além disso, nós temos 5,16% desses alunos que se autodeclaram como origem amarela, que na verdade é a forma que se caracterizam os asiáticos, japoneses, chineses, e, enfim, outros povos asiáticos, e 0,25% de presença indígena e 5% que preferiu não opinar e 20% desses alunos, eles são pardos. Então, observem essa informação. Se o Brasil é formado, em sua maioria, 46% da população brasileira é formada por pessoas pardas, por pessoas de cor, por que esse número cai a 20% quando nós olhamos para os estudantes de graduação da universidade? E se 41% das pessoas brancas no Brasil se caracterizam dessa forma, por que nas universidades nós temos uma porcentagem de 62% de estudantes brancos? Era para, no mínimo, haver mais estudantes pardos do que estudantes brancos. Afinal de contas, o Brasil é formado, em sua maioria, por pessoas de pele parda, por pessoas de cor, por pessoas descendentes de negros indígenas. Então, observem essa estrutura de poder no nosso Brasil. Nós ainda carregamos uma estrutura colonial, em que a pessoa branca tem mais acesso a lugares de poder do que as pessoas de cor, E esse dado estatístico reflete essa informação. Vou apresentar um outro slide para vocês de uma informação assustadora, que é sobre a composição racial dos presídios brasileiros. Então, observe que o título da reportagem da Carta Capital, uma reportagem de 2016, afirma que mais de 60% da população carcerária é formada por pessoas negras e pardas. Então, observem uma coisa. A população brasileira, ela é formada em sua maioria por pessoas pardas e negras. Somando a porcentagem de pardos e negros no Brasil, nós passamos de 50%. Onde estão essa porcentagem? Nós olhamos para os presídios, nós vemos que tem mais de 60% de pessoas de cor. Mas quando nós olhamos para a universidade, nós vemos que, somando a quantidade de pardos e de negros, nós não chegamos nem a 30%. Em contrapartida, os dados estatísticos dizem que a população amarela asiática no Brasil, ela é de 1%, mas na universidade eles estão representados em 5%. Então tem muito mais pessoas de ascendência asiática tendo acesso às universidades do que as pessoas de cor que vivem em território brasileiro. Não é? E isso se justifica pelo seguinte modo: quando as pessoas olham para uma pessoa japonesa, elas olham de maneira diferente. E isso faz com que a pessoa tenha acesso a melhores oportunidades de trabalho. Eu não acredito que uma mulher japonesa vá numa vaga de emprego e ela ouça que não estão contratando pessoas para trabalhar na cozinha. Eu acredito que existe um mito de inteligência atribuída à pessoa japonesa e faz com que a pessoa tenha mais oportunidades de trabalho, mesmo quando a pessoa ainda é pobre. Então, percebam que esse conceito de raça não foi criada por nós, que a pessoa pensa que nós somos negros e estamos falando. Na verdade, é uma chaga que foi criada por volta do século XVI, e no século XVIII e XIX teve o estudo do racismo científico, na qual a foto horrenda eu apresentei para vocês, e ainda continuamos com a mesma estrutura no nosso país. Nós não fomos libertos desse racismo estrutural, mas nós precisamos nos libertar. E vou apresentar para vocês uma imagem da revista Forbes, que traz os executivos mais renomados em território brasileiro. Então, observem, existem 8 pessoas nessa foto, das quais 2 são mulheres e uma, me parece que é de ascendência asiática, e a maioria dos representantes executivos do nosso país são de pele branca.
tem uma pessoa asiática, mas, enfim, isso acaba revelando para nós que existe, sim, uma naturalização. É natural nós estarmos num país de maioria de pessoas de cor e olharmos para uma foto como essa de executivos e não encontrarmos pessoas negras, ou pessoas de cor, pelo menos. Né? Então, o que o racismo estrutural faz é isso. Deem uma olhada na próxima imagem. A próxima imagem traz a cor do cárcere brasileiro. E a maioria das mãos que nós podemos observar são mãos de cor. Então, as pessoas acham natural isso. Porque existem mais pessoas brancas nas posições de poder, porque elas estudaram e se esforçaram para isso. Mas nós sabemos que não é isso. Né? Nós sabemos que esse problema racial, ele deforma as relações sociais. E com isso eu trago para vocês a imagem de Anastácia. Né? A Anastácia, ela foi uma mulher que viveu na condição de escrava, e ela, por ter lutado contra o estupro que ela era submetida, ela vivia o dia, passava o dia amordaçada, ela só tirava a mordaça para se alimentar. Né? Então, existe essa ideia de que é natural vermos o lugar do negro enquanto escravo e não é natural vermos em outros espaços de poder. E isso foi criado justamente pelo racismo. Né? Então, na próxima etapa, que nós vamos, na nossa próxima parte da aula, nós vamos, na verdade, esboçar ainda mais sobre esse racismo estrutural e como ele se manifesta e como nós podemos nos livrar dele. Então, aguardo vocês no próximo bloco.